Que bênção estar aqui vendo essas crianças crescendo. Eu fico imaginando se nós, ao longo do tempo da nossa vida, tivéssemos as mesmas oportunidades que elas estão tendo de fazer o que estão fazendo aqui. O quão valioso é isso, o quão importante é isso e o quanto resultado vai dar. Elas fizeram algo muito importante aqui hoje, não só para o dia de hoje, certamente não. Não unicamente ou exclusivamente para agora, mas elas estão plantando sementes para o futuro. E um dia vão colher em nome de Jesus. Assim como nós, pais, estamos lançando sementes na vida deles, igreja, nós vamos colher isso em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor, vamos estudá-la um pouquinho nessa noite. Salmo 37. Um dos meus salmos favoritos, Salmo de número 37. Você tem algo que eu tenho certeza que você tem no seu bolso, você principalmente que é adulto, muito dificilmente você não vai ter no seu bolso agora. É uma chave. Quem está com chave aí? Nossa vida sempre acompanha-se desses pequenos objetozinhos. Já perdeu chave? O que acontece quando você perde uma chave? Nunca me esqueço um dia, eu tinha na época, eu não lembro a idade do Pedro, mas o Pedro era bem piazinho, bem pequenininho, e nós estávamos lá em Caiobá. Naquela época que os irmãos vão lembrar, eu tinha era um Honda Civic preto. E aí eu deixei a chave do carro com a Josi. Sabe que mãe não nega as coisas para criança, infelizmente, né? Pedro queria brincar com a chave do carro, ela deu. Mas daí, de repente, num piscar de olhos, ele fez um buraco na areia e enterrou a chave. Lá estava, né? Eu voltei, foi rápido. Um mergulho, rapidinho. Quando eu voltei, procurando-se uma chave. Deu um desespero, achamos a chave. O problema é o seguinte, irmãos, estava muito quente. E a areia estava muito quente. E o circuito do carro, da chave, que destrava o alarme, pifou. E era domingo. E era por volta das 11 horas, 11h30 da manhã, a gente já estava vindo embora. E não tinha nada aberto para consertar. Resultado, eu vim lá da praia até aqui, com o alarme do carro acionado. Que coisa linda, né? Imagine. Uma pessoa como eu, discreta, que gosta. Eu falei, gente, eu vou passar na polícia, não vai dar certo esse negócio. Não tinha uma polícia na rua, nada, que bênção. Mas eu cheguei aqui com esse alarme abençoado, acionado. Chaves são bênçãos, abrem portas para nós. O duro é quando a gente perde elas. Toda a Bíblia, na minha visão, é feita de chaves que abrem portas. O duro é que às vezes nós, por algum descuido, perdemos essas chaves. E aí dá trabalho. Coisas que eram para ser resolvidas de modo simples, fácil, tranquilos, começam a se tornar problemas que parecem que são intransponíveis. Nós vamos ouvir da palavra de Deus e vamos receber chaves de Deus essa noite. Chaves que, se bem usadas, poderão abençoar a nossa vida. E eu não vou falar nada novo. Ou alguém duvidava que chave abriam portas. E que perdê-las causam transtornos e gastos desnecessários. Tem que chamar chaveiro. Que Deus abençoe você e eu nessa noite de pegarmos as chaves e guardá-las. E não perdê-las, porque nós vamos precisar dessas chaves durante todas as nossas vidas. Existem chaves que são comuns. Chaves da porta da nossa casa são comuns. Essas chaves são comuns, mas são preciosas.
Só quem chegou no final do dia de serviço, debaixo de chuva, e descobriu que não tinha a chave no bolso, sabe o valor que uma chave da porta da casa tem. E nessa noite, o Salmo 37, ele vai falar para nós sobre chaves. Chaves importantíssimas da nossa vida que, se forem usadas, nos serão muito valiosas. Salmo 37, do verso 3 ao 7, é o ponto de início da nossa jornada nessa noite. E eu quero ler com você Salmo de número 37, do verso 3 ao verso de número 7. Vamos ler o primeiro, para fazer um pouco mais de sentido, aí poupa-nos explicações maiores do contexto. Verso 1 em diante. Desculpa o pessoal que está na técnica lá. Desculpa, Davi. Salmo 37, verso 1 ao 7. Aí. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus bondoso, Pai todo-poderoso, nós agora inclinamos o nosso coração à Tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, nos abençoe nessa noite. Faz clarear a nossa mente, faz nos relembrar desses preceitos tão básicos, destas chaves que abrem portas tão importantes para a nossa vida. Abençoa-nos nessa noite de compreender a Tua palavra. Não permita que o diabo roube a palavra nossa nessa noite. Pois se sairmos daqui com essas chaves no nosso bolso, na nossa mente, Senhor, teremos uma vida de paz, uma vida de progresso. Não uma vida sem problemas, mas uma vida de progresso, mesmo diante dos problemas e dilemas da vida. Eu oro nessa noite, entregando esse auditório nas Tuas mãos. O Senhor é o Deus dessa casa, nos ensina, nos instrui, corrige-nos se necessário for, mas que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Amém? O salmista vai falar sobre o problema que muitos de nós têm ao observar o progresso de quem não é justo. Olhando o progresso de quem não é justo, naturalmente a indignação surge no nosso coração e ele está lançando chaves. Chaves que são importantíssimas para a gente ser feliz na terra. Ele começa dizendo, verso 3, confie no Senhor e faça o bem. É interessante a palavra confie que ele usa aqui. Porque a palavra que diz confie, no hebraico que ele usa, não é apenas uma palavra deposite sua confiança. Ela é mais do que isso. Significa haja com ousadia em Deus. É muito interessante isso. Em vez de olhar, o salmista está dizendo, em vez de você olhar para o progresso e o sucesso daqueles que são longe de Deus, que desprezam as coisas santas, dos homens que são maus, concentre-se naquilo que é importante. Confie em Deus. Tenha confiança, seja ousado, esteja seguro, são as conotações da palavra, batar no grego, no hebraico. Tenha confiança, seja ousado, seja seguro. Sinta-se seguro e esteja despreocupado. Tudo isso você coloca no mesmo pacote e escreve a palavra confiança. Porque quem confia não pode estar preocupado, verdade ou mentira? Quem confia em Deus, tem confiança, ele tem liberdade para ousar. Ele não está confiando em gente limitada, ele está confiando num Deus que pode todas as coisas. E o fruto disso surge na hora. Existem frutos que você colhe imediatamente e frutos que demoram mais tempo para colher.
O fruto imediato que ele declara é: confia no Senhor e faça o bem, mesmo que todos ao teu redor não façam. Diga assim: não me interessa. Ou não deveria me interessar o sucesso daqueles que odeiam a Deus. O que eu tenho que me preocupar? Em permanecer confiando em Deus e fazendo o que é certo. Mesmo que ao meu redor todos estejam fazendo errado. E mesmo que o fazer errado ao meu redor esteja dando muito resultado bom. Mesmo que o fazer errado ao meu redor esteja conduzindo pessoas a crescer. Eu tenho que aprender a ignorar isso. Confiar em Deus e fazer o que é correto. E qual é o resultado imediato? Habitarás na terra. Diga assim: habitarás na terra. Você acredita ainda que Deus tem uma terra para você? A promessa feita aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, em relação à fé, não foi cumprida para nós ainda. Há novos céus e nova terra para nós. E uma terra onde realmente mana leite e mel, onde há alegria e prazer, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aonde que para esse mundo, o teto que é o ouro, para nós lá, o ouro vai ser o chão. Nós vamos andar em ruas de ouro. O que essa sociedade se mata para ter, nós teremos como pavimentação das ruas. Andaremos num lugar de paz. Porque, afinal de contas, a maior promessa para nós nesta vida é fazer o bem, confiar em Deus e lá na frente, desfrutar eternamente da nossa herança. A igreja tem perdido isso. Ao longo dos anos, a igreja tem oscilado, horas mais próximas de Deus na esperança da ressurreição, horas menos. Você quer ver quando é que a igreja realmente se junta a Deus mesmo, na esperança da nova vida? No sofrimento. O sofrimento tem uma capacidade incrível de nos aproximar de Deus. Infelizmente, assim acontece com todos. Eu lembro muito bem, nos Estados Unidos, quando as torres gêmeas caíram, a consequência imediata da queda das torres foi a hiperlotação de todas as igrejas americanas. Isso foi notório e foi calculado ou estudado de perto pelos grandes estudiosos americanos. As torres caíram. No domingo seguinte, não havia espaço nas igrejas. Parece que às vezes a raça humana precisa que uma desgraça caia para que ela olhe para cima. Que isso não aconteça com você nem com a sua família, em nome de Jesus. Não é o plano de Deus ideal para nós. A palavra do Senhor declara: confia no Senhor e faça o bem. Isaías capítulo 30 declara: porque assim diz o Senhor Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas o fim do versículo é triste. Mas vocês não quiseram. Na confiança reside a força de vocês. Confiar em Deus nos dá forças. Forças extraordinárias para avançar. Paulo escreve uma coisa muito interessante em 2 Coríntios, ele declara: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo, fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, temores por dentro. Será que Paulo foi o único que sentiu isso na vida dele? Lutas por fora, temores por dentro. Você e eu somos exatamente iguais. Todos os seres humanos que estão aqui nessa noite têm lutas por fora e temores por dentro. Os mais pequenininhos têm medo do escuro, têm medo de perder a mãe, têm medo de perder a família. Aí vai crescendo. Quando chega na idade, no início da adolescência, ali na idade dos juniores, começo da adolescência, o medo de não ser aceito é terrível. Aí se faz qualquer coisa para ser aceito pelo grupo. O medo de não pertencer à sombra. Aí passa um tempo.
o medo de se escolher a carreira errada, o medo de não casar direito e outras coisas vão acontecendo. O medo de sair da casa do pai. O medo do novo. O medo de trocar a vida de filho para a vida de marido e mulher é complicado. Aí depois começa a vir aquelas coisinhas lindas que nós chamamos de bebê. E aí a gente começa a olhar para o rosto delas e começa a surgir aqueles medos assim. Eu vou conseguir sustentar essa criança? Eu vou conseguir dar destino para essa criança? O que vai ser do futuro desse que eu pego na mão? Os medos interiores nos seguem a vida toda. E os exteriores? E as lutas por fora? Pare para pensar. Governo, impostos, mercado de trabalho, problemas sociais, demônios. A nossa percepção de falta de capacidade para avançar. Paulo diz, isso é comum. Desde que cheguei na Macedônia, a minha vida foi assim também. Lutas por fora, temores por dentro. Dificuldades, oposições, enfim. Cada um tem a sua luta. E não se engane. Dos mais ricos dessa igreja aos mais pobres, dos mais ricos da cidade aos mais pobres, todos têm lutas e cada um luta ao seu modo, meu irmão. Não imagine que a pessoa que tem muito dinheiro não tem lutas. Isso é ignorância. Todos nós temos as nossas lutas, independente da nossa escolaridade, do nosso salário, do nosso perfil econômico e da posição que nós ocupamos. Temores por dentro, lutas por fora. O que me faz vencer isso? Você coloca para nós lá no telão, Davi, 2 Coríntios capítulo 4, por gentileza. Eu quero que você leia comigo, irmão. 2 Coríntios, capítulo 4. Toda vez que eu peço para você abrir a Bíblia, por exemplo, me vem um medo no meu interior. O medo de eu falar o versículo e ser outro. Verdade? Eu confiro 10 vezes os versículos. Mas por causa de uma vez que eu não conferi, quando eu tinha uns 16 anos, eu pedi para a igreja abrir o texto que eu ia começar a pregar. Gente do céu, era outro texto. Era outro texto que fugiu longe, eu não sei onde que foi parar ele. Até hoje estou procurando ele, nunca mais achei. Os medos nos acompanham. Tem alguns que são bobos, tem outros que nos travam. 4 verso 8 para nós. Coloca lá. De todos os lados somos pressionados. Isso fala com você? Mas olha só, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Passa para nós, por gentileza. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca, jamais destruídos. Nunca destruído. Jamais. Puxa para o 18 agora. Como é que ele venceu tudo isso? É o mesmo jeito que a gente vai vencer. O verso 18 mostra a solução do problema. Assim fixamos os olhos não naquilo que se, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está explicando para a igreja de Corinto, gente, eu sou pressionado todos os dias, mas eu faço uma coisa. Mesmo com medos interiores, mesmo com lutas exteriores, sendo pressionado por todos os lados, eu olho para cima, para coisas que não são passageiras. Ele está se referindo a Cristo. Eu olho para o céu, eu olho para o alto. É de lá que eu extraio as forças para viver. Em Lamentações, Jeremias usa o mesmo método para vencer as pressões da vida. Estamos falando sobre a confiança, que é a primeira chave que Davi fala no Salmo 37, para nós vencermos as tentações e as provações da vida, principalmente em olhar a sociedade corrupta e ver que muitos prosperam na sua corrupção. Jeremias, ele senta sobre os escombros de Jerusalém. E a frase dele é terrivelmente triste. Em Lamentações, capítulo 4, ele diz assim: as mãos afáveis das mães, que outrora acariciavam seus filhos, hoje cozinham as crianças para comê-las. A miséria em Israel foi tão grande que as mães começaram a matar os filhos para comer.
Ele disse assim: eu olho ao meu redor e eu só vejo desgraça. A desgraça é grande demais. Coloca para nós, por gentileza, para a gente dar uma lida nisso. Lamentações capítulo 3, verso 18. A desgraça era tão grande, a desgraça era tão imensa. Você para pensar um negócio desse. Eu estava olhando o Danilo estava fazendo o filho dele dormir lá atrás. Você imagine uma mãe ser capaz de pegar uma criança, matar a criança e almoçar a criança. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, é a conclusão dele. Bem como tudo que eu esperava do Senhor, em outras traduções diz, tudo que eu esperava de Deus se foi. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me também de tudo isso e a minha alma se desfalece dentro de mim. Olha a solução. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Igreja, Deus ama você. E há misericórdia para todos nós. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua ou a tua fidelidade. Deus continua sendo Deus, diga graças a Deus. Deus continua sendo Deus. Passa o próximo para nós, por gentileza. Digo em mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo. Lembra que eu falei para vocês que a palavra confiança denota tranquilidade e calma? Pela salvação do Senhor. Você pode dizer comigo, Deus agirá na minha vida. Você consegue aplaudir a Deus por isso? O Salmo continua. Ele vai falar de esperança. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 4. Deleita-te também no Senhor. Deleitar-se, ter prazer em Deus. Tenha prazer em Deus. Tenha a alegria de pertencer a Deus e ter Deus como Senhor da sua vida. A palavra ali que ele usa, deleitar, é estar feliz, ter prazer pleno. É ter satisfação em Deus, não nas coisas que Deus me dá, mas em Deus. Porque é fácil deleitar-se com aquilo que Deus nos dá, não é verdade? É fácil olhar para o nosso carro e falar, Deus, obrigado, que maravilha ter esse carro. É bom a gente olhar para a nossa casa e falar, Deus, obrigado por essa casa, que maravilha. Mas o convite do texto e a chave que ele está dando é, deleita-te no Senhor. Qual é o resultado imediato? Qual é o fruto imediato? Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quem recebe, diga graças a Deus. Sabe o que Deus faz? Todos os dias. Ele procura pessoas na terra que estão se deleitando nele. Para ele sondar o coração dessas pessoas e dar a elas o fim que elas esperam. Bem eu sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é você e eu que temos que sondar o nosso coração para ver quais sonhos nós vamos apresentar a Deus. É Ele que faz esse serviço. Eu tenho que fazer uma coisa, me deleitar nele. Ter prazer em Deus. Que é um prazer que é acima das coisas que Ele me dá. Ter prazer no ser de Deus, na pessoa dEle. Não nas coisas. Apesar de que todas as coisas que Ele nos dá são boas e são dignas de Deus ser louvado por elas. O fruto imediato é esse. Ele concederá o desejo dos nossos corações. Agora eu pergunto, o que nos impede de nos deleitar em Deus? Eu proponho a reflexão de alguns pontos. Alguns inimigos do deleite do Senhor. Religiosidade é uma delas. Quando a minha religião é baseada na opinião de homens e não na palavra de Deus, eu não vou conseguir me deleitar em Deus. Porque homens falham. Diga assim, homens falham. Diga, Deus nunca falhou. Quando a minha religião, a minha fé é baseada em preceitos de homens, o deleite vai embora. Porque quando o homem faz preceitos, quando o homem dita regras, além daquilo que a Bíblia diz,
Nada do que os homens colocarem passará de faça isso, faça aquilo e nunca vai ser suficiente. Você já observou na sua empresa, no ambiente de trabalho que você está? Parece que nunca é suficiente, sempre tem que ser feito mais. A meta nunca é suficiente, o próximo mês sempre vai ser maior, o do próximo ano, comparado com esse mesmo mês do ano passado, sempre vai ser maior. O mundo exige performance, e o homem que cria religiões, que dá regras religiosas, ele vai criar e vai buscar um sistema que faça você gerar performance. Deus não quer performance, Deus quer corações que se deleitam nele. Isso é adoração. O mundanismo é outro obstáculo para o deleite. Em 1 João capítulo 2 diz que são 3 facetas do mundo. O desejo intenso de prazer na carne, prazer físico. O prazer intenso, o desejo intenso de ter tudo que eu olho. E o desejo intenso de exibir o meu sucesso ao mundo. O nome dessas 3 coisas, para o nosso português hoje, é um sistema fora da vontade de Deus, que se chama mundo. O que é mundo na Bíblia? Todo sistema de pensamento e sistema filosófico que tira Deus do centro. Isso é mundo para a Bíblia. E essas 3 atitudes, o desejo intenso de ter prazer físico, o desejo intenso de conquistar tudo que eu vejo, e o desejo intenso, terceiro, de mostrar ao mundo o meu sucesso, me faz adversário de Deus, diz o apóstolo João. Quando eu tenho essas 3 coisas combinando dentro do meu coração, essas coisas intercambiando dentro de mim, Deus não pode crescer. Isso chama-se mundanismo. O demasiado cuidado e a preocupação com a vida cotidiana, que é resultado desse mundanismo, também me impede de me deleitar em Deus. Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O semeador saiu a semear, em outro momento ele declara, e a semente que caiu no meio dos espinhos, essas não germinaram porque os espinhos a sufocaram. Qual que era o espinho? Os cuidados do mundo e a ostentação das riquezas. É pecado ser rico? É pecado prosperar? Não, é pecado viver em função disso. Se a sua alegria está fundada nisso, você não pode ser amigo de Deus. Depois na sua casa você pode ler 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, vai falar sobre isso. Os inimigos do deleite. Aí as pessoas, como sempre estão em busca de performance, crescer e ostentação de bens, aquela coisa toda, ela nunca tem tempo para respirar e se deleitar no Senhor, porque não dá tempo. O salmista continua falando. Deleita-te no coração, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor é outra chave. Qual é o resultado? Ele vai cuidar de tudo que eu não posso cuidar. Ele vai fazer tudo que os meus braços não podem fazer. Entregar o caminho são 2 coisas. Tem 2 conotações diferentes. A primeira, entregar planos e projetos para Deus. Jesus diz assim em Mateus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas do cotidiano vos serão acrescentados. Caminhos e planos que a gente faz, são caminhos. Tem que ser entregues ao Senhor. Ao homem, diz Provérbios capítulo 16, pertencem os planos do coração e do Senhor vem a resposta da língua. No mesmo livro de Provérbios ainda há a declaração, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Quem quer ser bem-sucedido, diga graças a Deus. É só fazer isso. Pastor, mas é só fazer isso? É. É a chave que abre a porta. Chaves que nos abrem portas. Você quer que Deus complemente? Quando acabar a tua capacidade, Deus fazer o que você não pode fazer, é só você entregar o seu caminho ao Senhor. Entrega seu caminho a Ele, seus planos, seus projetos. Entrega as situações, segundo a conotação da palavra caminho, entrega as situações que são insolúveis. É só eu que tenho questões que são insolúveis aos olhos humanos? Você consegue controlar os outros? Consegue controlar a tomada de decisão das pessoas que estão perto de você? Isso é uma coisa insolúvel. Se alguém que mora perto de você tomar uma má decisão, vai respirar em você, vai respingar na sua vida. Tem como controlar isso? Invariável. São variáveis incontroláveis. Eu posso controlar a economia do país?
invariável, uma variável incontrolável. Eu consigo controlar a mim. Mas desde que o ser humano consegue controlar a si mesmo, mas desde o momento que ele é um ser social, que ele vive com um monte de gente, eu não consigo controlar quem mora perto de mim, quem mora comigo. E aí é a hora de eu simplesmente entregar essas questões que são impossíveis de eu fazer e resolver nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Qual é o fim de tudo isso? Como diz no popular, né? O que é o infringir desses ovos todos? No final das contas, o que dá? Descansa no Senhor, verso 7, capítulo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. É difícil descansar. Olha para quem está perto de você e pergunta, você consegue descansar, meu irmão? Sabe qual que é a dificuldade que nós temos em descansar? Uma é bem humana. Nós vivemos na sociedade da performance e quem descansa é vagabundo. Não é assim? A sociedade atual que nós estamos vivendo e contemplando, para ela, quem descansa é vagabundo. Você nunca descansa, você sempre tem que estar lendo alguma coisa, sempre tem que estar estudando alguma coisa. Você não pode perder tempo, porque você dorme demais. Se você dormisse menos, você faria isso, faria aquilo. E a gente perdeu o prazer pelo descanso. Não é vagabundagem, descansar é uma coisa. Vadiar é outra. A palavra daman que ele usa é estar em silêncio. Calmo. Descansar é estar calmo. Aprender a esperar em silêncio. É isso que o texto está falando. No sentido do texto, o que o salmista escreveu é isso. E ele vai dizer o que não é estar assim. Está no próprio texto. Aguarde por ele com paciência. Quando eu não tenho paciência de esperar, eu saio do descanso. Quando eu me aborreço, não se aborreça. Quando eu me aborreço, saio do descanso. Tem a versão que eu trago comigo, ela é um pouco mais clara. Não te indignes, não te irrites. Quem se irrita não está descansando. Ah, pastor, mas... Descanse. Olha para quem está perto de você e diga, respira mais fundo. Essa frase, não te irrites, era muito comum na nossa geração infantil que eu assistia a Chaves. Lembra disso? Quando eu estava estudando essa palavra hoje no hebraico, eu lembrei dele. Não te irrites. A sua irritação não vai resolver problema de ninguém, inclusive o seu. Pode te levar para o estresse, que pode te levar para a depressão, que pode te levar para um monte de outros problemas. Ele continua dizendo no verso 8, deixa a ira, o intenso sentimento de ódio, de rancor, abandona isso. Quem tem isso não está descansando. E ele termina dizendo no verso 8, abandona o furor, que é a manifestação externa da ira. Não deixe que o sol se ponha diante da sua ira. O que eu poderia te dizer que para a Bíblia é descanso? Toda a ação direcionada pelo Espírito Santo é descanso. Jesus quer que você descanse mais. Vinde a mim, vós que estáis. E o que Jesus vai fazer? Vai pôr um dedo a mais para pesar mais? O que ele vai fazer? Ele vai aliviar. Jesus quer aliviar a tua carga. Você está preocupado demais. A ira do homem não produz a justiça de Deus, diz a palavra do Senhor. Amanhã nós vamos começar uma nova estação na nossa vida. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer ele tem na lei do Senhor, ele deleita no Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dará o seu fruto na estação certa.
a estação certa. Que Deus te abençoe. Que a primavera venha sobre a sua vida espiritualmente falando também. Que sejam 3 meses de muita felicidade, de desabrochar. Você sabe que a primavera é época de conquistas. A Bíblia declara que na primavera os reis saíram para guerrear. Ou saíam para guerrear. O verão é tempo bíblico de você guardar o que você conquistou na primavera. O outono já deixa claro que o verão saiu e é uma preparação para o inverno. E o inverno é o período que a gente se recolhe e faz as considerações mais profundas. Pelo menos essa é a conotação bíblica de inverno. É quando as plantas deixam a sua beleza de fora, ou seja, abandonam isso e começam a aguardar, a racionalizar, a esperar a estação de desabrochar. Que Deus te abençoe. É sábio viver cada estação da nossa vida. Eu não sei se você já pensou nisso, mas se você viveu o inverno como se fosse verão, você fica doente. Já parou para pensar? Se você achar que no inverno todo você pode usar regata e shorts, qual que vai ser o problema que você vai ter? Vai ser difícil, né? Agora, se você achar que o verão é igual ao inverno e agir como você age no inverno, ligar, acender a lareira da tua casa, pôr blusa, gorro, você vai ficar doente também. A sacada da vida é você viver de acordo com cada estação que Deus preparou para você. A minha oração por essa igreja é que essa estação seja uma bênção para todos nós. E que as nossas conquistas aumentem em nome de Jesus. E que você tenha muito trabalho no verão para acumular todo esse avanço seu. Porque pode parecer que não, pode parecer que está longe, mas daqui a pouco o inverno vai voltar. Salomão diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Ela guarda no verão, ela consome no inverno. Inverno é época de consumir. Verão, primavera e verão, você conquista e guarda. Que Deus te dê muitas conquistas. E que você não perca nenhuma pelos vãos do seu dedo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. São 19h40. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Quem sabe há pessoas que estão aqui nessa noite, que estão vivendo um verdadeiro inverno na sua vida espiritual. Pastor, parece que tudo é frio, tudo é cinza. Parece que eu luto e não vai. Parece o inverno mesmo, aquele dia de inverno que é frio, que é ruim para levantar, é ruim para se trocar, é ruim para se locomover, é ruim para produzir. Minha vida espiritual está assim. Está um inverno. Parece que eu oro, a oração não vem, o sol não brilha. Não tem calor. Não tem alegria. Deus pode mudar essa história. Deus pode e não só pode. Deus quer mudar essa história. Talvez estou falando para pessoas que estão com medos por dentro e lutas por fora. E parece que não vai passar. Confia no Senhor. Confia em Deus. Quando você confia, você pode se deleitar. Quando você se deleita, você consegue entregar. É quando você vai passando ao longo do tempo na entrega. Desfrutando da entrega, do peso que já não está sobre você. Você consegue descansar. Deus quer que você descanse. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Eu gostaria de orar com você agora em nome de Jesus. Eu quero pedir a sua gentileza, você que se sente assim. Pastor, parece que não, na minha vida não rompe, parece que é um inverno que não quer passar. Eu quero orar por você. Eu só quero te pedir que, sem nenhum medo ou constrangimento, você possa vir aqui adiante do altar. Eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você. Você não é o único que se sente assim. Eu também já me senti assim nesse ano. Lutas por fora, medos por dentro. Acontece com todo mundo. Será que a minha família vai ser salva mesmo? Será que a minha renda vai dar certo? Vai continuar? Vai dar?
O resultado financeiro que eu tenho esse mês vai resolver, vai suprir. E o futuro? E o Natal que já está aí, como é que vai ser? Confia no Senhor. Eu quero orar com você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. As 4 chaves que Davi nos fala, que o salmista fala, confia. Permaneça confiando mesmo quando parece que não vale a pena. E aí você vai conseguir se deleitar. E aí você vai conseguir entregar. E aí você vai verdadeiramente viver o descanso de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Eu gostaria que toda a igreja que não veio aqui para frente, estenda suas mãos aqui para frente. Eu vou orar junto com os nossos irmãos. Feche os seus olhos. Oremos ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós pedimos ao Senhor a bênção de Ti, meu Pai. E a Tua bênção para nós nessa noite é que o Senhor nos fortaleça na fé. Que o Senhor esmague no nosso coração todo o foco de incredulidade, tudo que nos perturba, Senhor, que nos impede de realmente entregar os nossos caminhos a Ti, de confiar plenamente no Senhor, de deleitar, meu Pai, há tanta preocupação na cabeça que não há tempo para deleite. Parece que o relógio corre na preocupação. Parece que o deleite é tão pequeno, mas a preocupação é tão extensa, é tão comprida, meu Pai, parece que não passa. E isso nos impede de descansar, meu Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que Jesus é o nosso descanso, meu Deus, que crendo em Cristo, estando em Cristo, nós poderíamos gozar de descanso. O Senhor Jesus falou isso para nós. Venham a mim, vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu vos aliviarei. Venham a mim, vocês que estão cansados de orar e não vem resultado. Venham a mim, vocês que estão cansados dessa vida que sempre cobra mais, e que vocês nunca são suficientemente bons para prover ou para atingir os padrões que eles querem. Venham a mim, eu vou dar descanso para vocês. Tira todo o cansaço da nossa vida, meu Pai. Alivia o peso das nossas costas. Ajuda-nos a desfrutar da vida, meu Pai, mesmo que o ambiente externo esteja gritando, se preocupe, se preocupe. A Tua paz que excede todo o entendimento que venha sobre nós nessa noite. E que esta igreja desfrute do Senhor, meu Pai. Os dias estão tão doloridos, meu Pai. São tantas cobranças, tantas expectativas. É tão difícil ver gente descansada, sem preocupação de parecer vadio aos olhos dos outros. Que a Tua igreja aprenda a relaxar um pouco mais, a descansar um pouco mais. Aprenda a gozar da vida, da família, do tempo presente, do tempo que se chama hoje, do Espírito da graça, da palavra, da salvação, da porção financeira que o Senhor já nos entregou. Abençoe-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, oro com essa igreja e oro por esta igreja. Essa é a nossa oração. Abençoa-nos de confiar ainda mais, para entregar mais, para deleitar mais, para descansar mais e para o Teu nome ser glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pai, eles não vieram aqui diante do altar porque a minha retórica é impecável. Eles vieram aqui porque creram na Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus que a Tua palavra se cumpra na vida deles. Descanso a cada um para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. A igreja aplaude o Senhor nosso Deus em nome de Jesus.